Bom dia, que a graça de Deus esteja sobre a sua família, que nesses 31 dias você possa ter aproveitado as nossas meditações e que a sua família tenha crescido com a graça do Senhor através da família de Abraão. Hoje nós estamos chegando ao final, nós estamos indo para o nosso último dia. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto de Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler do verso 8 ao verso 19, onde nós vamos fazer a nossa última meditação. Então, ouça a palavra do Senhor e vamos à nossa meditação. Os patriarcas. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Bom, o autor conclui então as nossas lições sobre a vida de Abraão, falando sobre o Novo Testamento, o texto de Hebreus, capítulo 11, o verso 8 ao 19, aonde é mencionado Abraão como um herói da fé. E nessa galeria da fé, muitos homens de Deus foram colocados. Abraão foi colocado aí como o pai da fé, ou o amigo de Deus, como assim dizia o autor, ou como assim a própria palavra de Deus o chamou. E nós percebemos claramente na vida de Abraão que houve altos e baixos. E a Bíblia não faz questão de esconder os erros de Abraão, ao contrário, expõe os seus erros, mas também expõe os seus acertos. Abraão foi um homem que iniciou saindo da sua terra de Ur dos Caldeus e caminhando então por toda a sua extensão de terra até chegar à terra prometida e ali ficar. E a gente percebe de forma clara que Deus foi o abençoando e a sua fé foi se firmando ao ponto de chegar um momento da sua vida onde ele resolve então atender um pedido de Deus, que era o sacrifício de Isaque, seu filho, tão esperado, tão anunciado e tão querido, como a própria palavra de Deus diz. Mas ele, sem hesitação, ele faz isso. O autor hoje, nas suas observações, até coloca que, se fosse necessário, ele cria que Deus o ressuscitaria. Mas não foi assim. Deus proveu, na verdade, o sacrifício daquele dia. Deus trouxe aquilo que era necessário e Abraão provou a sua fé e o seu amor por Deus. E toda a história de Abraão, então, nos ensina como família. Foram esse mês, então, que nós tiramos para aprender com a família de Abraão, aprender com seus erros, com seus acertos, mas principalmente com o seu exemplo de fé. Que nós possamos ter, na verdade, nos tornado amigos de Deus. Que a nossa família seja
uma família que esteja à busca de Deus e obedecer a Deus. A aplicação do autor é, durante esses 31 dias de caminhada, com Abraão, Sara, nós podemos, na verdade, fortalecer a nossa fé, crescer e identificar principalmente aquilo que nós precisamos como família, para sermos uma família amiga de Deus. O autor ainda coloca, se queremos ter famílias amigas de Deus, precisamos cultivar a nossa relação com Ele. Precisamos estar próximos, precisamos colocar Deus em primeiro lugar em nossas famílias. O autor finaliza dizendo que nós confiamos em Deus e que as nossas famílias sejam famílias íntimas, confiantes, obedientes, abençoadoras, fiéis, dependentes de Deus, sempre, até que todos cheguem, então, a Canaã celestial. Que Deus abençoe a sua família, que Deus possa derramar graça, que você tenha aprendido com a família de Abraão, que Abraão seja um exemplo clássico na família, na sua vida e junto com os seus. Que Deus abençoe a sua vida ricamente. O autor então faz duas perguntas para finalizar. Como podemos ser na prática famílias amigas de Deus todos os dias? E a pergunta de número 2. Como posso, como pessoa, desenvolver a fé em minha vida para que eu deixe um legado aos meus descendentes? Aí fica a história de Abraão, aí fica todo o exemplo de Abraão e da família de Abraão, para que possamos aprender a ser pessoas amigas de Deus e com mais fé diante do Senhor. Que Deus abençoe a sua família e derrame graça sobre você. Nós vamos orar agora e agradecer e pedir a Deus pelas nossas famílias. Que Deus nos abençoe. Ó Pai eterno, nós te agradecemos a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Agradecemos pelos irmãos que nos acompanharam. Abençoe as suas famílias, que sejam famílias amigas de Deus, que possam estar vendo no exemplo de Abraão a possibilidade de transformação para as suas famílias. Abençoe os meus irmãos, abençoe as famílias como um todo. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos dado a alegria de estar na Tua presença. Nós te agradecemos e oramos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor Deus.